Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu demorei para fazer esse vídeo, mas estou fazendo, que é sobre a minha prova de residência, como é que foi a minha experiência fazendo a prova. Então eu vou contar tudo para vocês. Se você não sabe o que é residência, já tem um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre isso, tá? Então clica aqui em cima, em algum lugar aqui, que vai ter o vídeo explicando tudinho. Então se você não conhece, recomendo que você veja esse vídeo antes para saber o que é. Sobre estudos, então também tem outro vídeo falando só sobre como que eu estudo, como que você precisa estudar para a residência. Então também tem esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é para falar a minha experiência com a prova, depois de eu fazer realmente a prova. Então vou contar para vocês. Então vamos lá, esse vídeo eu tô fazendo agora em março e eu fiz a prova em dezembro. Eu moro em Brasília, então aqui a prova geralmente é em dezembro, novembro, dezembro, e o resultado sai em janeiro para você começar a trabalhar em março. Eu fiz a prova como teste, então eu não estava formada ainda, não estou formada ainda. E aí, mesmo se eu passasse, eu não teria como assumir esse cargo, porque você precisa ser nutricionista. Então, eu fiz a prova como estudante, você pode fazer a prova como estudante, mas se você passar, você precisa ser nutricionista. Então, eu fiz como teste, porque eu sabia que, mesmo se eu passasse, né, eu não poderia assumir. Então, eu fiz mais para testar mesmo. E aí, falando um pouquinho antes da prova, né, que é a avaliação de currículo que você tem que entregar antes da prova. Então, coisas como monitoria, cursos de extensão, projeto de extensão, artigo publicado, então são essas coisas que vão te dar mais pontos. Aí aqui, ou eu enviava, né, esses documentos por Sedex, ou eu ia lá na sede, né, lá no prédio mesmo e entregava para eles. O que eu fiz? Eu fui lá no prédio mesmo e entreguei para eles pessoalmente. E aí, como eu já falei em outros vídeos, você tem que olhar o edital do lugar que você quer prestar, porque a avaliação de currículo, prova, datas, tudo é diferente de um local para outro. Então, você tem que ler o edital do local que você quer fazer a sua prova. Na minha, né, daqui da SESDF, da Secretaria de Saúde do DF, funciona desse jeito. Então, você tem a avaliação de currículo e tem a prova, que é objetiva, que é só de marcar. E aí, é assim que funciona a residência daqui. Então, a avaliação de currículo, eu tenho aqui o formulário, né, que eu entreguei, que você vai preencher, né, para entregar. Então, eu tirei uma cópia, né, ficou comigo. Então, eu entreguei 9 documentos, 9 certificados, que foi o quê? Uma monitoria que eu fiz. E tudo é na área que você quer concorrer, porque são diferentes áreas, né? Como eu já falei, se você não sabe sobre residência, vai ver os outros vídeos. Então, são diferentes áreas. Eu prestei para a saúde da criança. Então, se eu tenho uma monitoria, quer dizer, monitoria pode ser qualquer coisa, mas se eu tenho um curso de extensão, um projeto de extensão, ele tem que ser na área que eu quero. Se eu fiz um curso de extensão para idoso, não vai contar os pontos, porque a área que eu quero é da criança, então não tem a ver, tem que ser na área, tá? Então eu tenho aqui monitoria, curso de extensão, também, projeto de extensão 2, isso que eu enviei, tá? Não quer dizer que eles aceitaram, vou falar isso já. Participação em congresso e comunicação em congresso, que a gente enviou um artigo para ser apresentado num congresso online. Então foram esses que eu enviei. Essa avaliação de currículo, ela te concede até 12 pontos. Então eu enviei essas coisas e eles vão dar os pontos, vão aceitar. Eles não aceitaram tudo, então eles aceitaram a monitoria, que me deu 0,60 décimos. Não aceitaram o curso de extensão, não aceitaram os 2 projetos de extensão e aceitaram, se eu não me engano, só uma participação de congresso e uma comunicação de congresso, porque foi bem baixa a nota. Então, eles não aceitam tudo. Você manda sim o que você tiver, só que não é garantia que eles vão aceitar. Então, no final, eu fiquei com 1,40. E isso é até bom para falar para vocês, porque vocês ficam, nossa, mas eu não tenho nada, eu não vou ganhar nenhum ponto. Gente, 1,40 não faz muita diferença, não. Não faz praticamente nenhuma diferença. Então, claro, se você tem, é melhor. Mas se você não tem, não se desespere por isso, porque essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é a prova. Então, enfim, fiquei com 1,40 de nota de avaliação de currículo, que vai até 12, como eu falei pra vocês. Eu dei uma olhada, né, porque quando sai a nota, sai de todos. Então, a maior nota de todas as áreas, foi 7 e pouquinho. Uma pessoa que ganhou mais, ganhou 7 pontos e pouco. Então, repetindo pra vocês, 7 pontos é muita coisa? Não é muita coisa, então não precisa se desesperar. Pode fazer diferença? Pode fazer diferença, mas o que mais importa é a prova mesmo. E da minha área, né, que eu concorro só com o pessoal que quer concorrer pra minha área. Da minha área, a maior nota foi 6,40, foi só uma, seguido de uma de 4 e pouquinho, mas a média ali do pessoal é tipo 1 ponto e pouco, 2 e pouco ou 0. Muita gente também não tinha nenhum ponto de currículo. Então, só para vocês terem noção aí das médias. Como eu falei, daqui do DF, tá? De outros lugares pode funcionar totalmente diferente. E aí, beleza, passou a avaliação de currículo, então depois foi a prova. A avaliação de currículo a gente entregou, se não me engano, tipo assim, uns 20 dias antes do dia da prova. Aí teve a prova, né? Foi presencial. E como é que é a prova daqui? Ela funciona, são 120 questões
questões objetivas, então você marca ou certo ou errado. E o que é ruim aqui do DF é que é o quê? Se você marcar uma questão errada, tipo assim, se você errar a questão, né, você tira meio ponto de uma questão que você acertou. Então, suponhamos, você acertou uma questão, então você tem 1 ponto. Só que a outra você errou. Então, você não fica com 1 ponto, você fica com meio ponto. Porque você errou a outra, então você vai cortar meio ponto da que você acertou. Então, isso é bem ruim, porque isso não deixa você chutar, né? Então, se você não sabe, é melhor você não responder do que você acabar errando e cortando 1 ponto daquela que você sabia, daquela que você acertou. Então, como eu falei, são 120 questões. Eu achei uma prova bem difícil, tá? Eu acertei 72 questões e errei 26. Então, como é que foi? Eu tava fazendo a prova e aí eu respondi tudo assim que eu tinha praticamente certeza que eu sabia. No final, deram 67 questões que eu respondi, que eram as que eu sabia, sem chutar. Com essas 67 questões, eu já tinha pesquisado, né, sobre a prova e eu vi que, assim, a maioria das pessoas que passavam com pelo menos 80 pontos. Então, mesmo que essas 67 que eu respondi estejam certas, eu não ia passar, porque estava abaixo, né, do limite lá, que era, por exemplo, a nota de corte. Cada ano muda, né, porque depende das pessoas, mas 67 eu já sabia que eu não ia passar, então eu teria, né, que chutar algumas para pelo menos tentar acertar mais. E aí dessas 67, eu fui chutar mais algumas e acabei respondendo mais ou menos 90 questões. Dessas 90, eu acertei 72 e errei 26. Essas 26 vão anular meio ponto de algumas certas. Então, essas 26 que eu errei vão tirar metade, né? 13 pontos das 72. Então, eu vou ficar com 50 e pouquinhos questões certas, pontos, né, da minha prova. Não sei se vocês estão entendendo, mas as que eu errei cortaram meio ponto das que eu acertei. Então, não fiquei com 72 pontos das que eu acertei. Fiquei com menos. Sobre o conteúdo, como eu já falei, achei bem mais difícil, porque eu estudo por provas antigas, né, por questões. Então, achei bem mais difícil do que provas anteriores. E quando eu tava saindo, né, da sala, eu conversei com outras pessoas, né, que estavam saindo também. Perguntei, e aí, o que você achou? E todo mundo falou, nossa, tá bem mais difícil do que os anos anteriores. Inclusive de outros cursos, porque foi numa universidade, né, a prova, então tem vários cursos, psicologia e tal, fisioterapia. E aí, dos outros cursos também falaram que estava mais difícil. Não sei por que aconteceu isso, que ano passado foi uma prova mais difícil, mas foi. E aí, enfim, sei que no final eu fiquei com uma nota de 58,50, que como eu falei pra vocês, acertei 72, mas teve que descontar, né, aqueles pontinhos das que eu errei. Então, eu fiquei com 58,50 na prova, mais a nota de currículo, né, que foi em 1,40, fiquei com 59,9 no total. Então, quase 60 pontos. Aí, com essa pontuação, eu fiquei em 8º lugar, tá, na minha área, só que só tinham 2 vagas. Então, mesmo que seja uma boa colocação, eu gostei da colocação que eu fiquei em 8º lugar, é bom, me deu um gás, assim, de ver que eu estava estudando certo, não deu pra passar, porque eram só 2 vagas, e geralmente são bem poucas vagas mesmo. A que tinha mais vaga era na área de idosos, então tinha 8 vagas, se fosse nessa parte eu teria passado, né? Mas na minha só tinha 2. Então, geralmente são bem poucas vagas mesmo, e é isso que é mais difícil na residência, porque não que seja muito difícil a prova ou essas coisas, mas é porque são poucas vagas, então você tem que realmente saber bastante da prova. O primeiro lugar, né, quem passou em primeiro lugar acertou 82 questões, e para vocês verem, teve 0,70 pontos de currículo. Então, a pessoa que ficou em primeiro lugar, ela tinha menos pontos de currículo do que eu, mas ela ficou em primeiro lugar porque ela acertou mais questões na prova. Então, é isso que eu estou falando para vocês, que a avaliação de currículo, ela não importa tanto assim. O que importa mais é a prova. E a que eu falei que tinha mais pontos, né, na minha área, que era de 6,40, ela ficou em 6º lugar. Então, foi ela que mais tinha pontos de currículo, mas ela não ficou nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. Ela ficou em 6º lugar. Então, reforçando aí mais uma vez para vocês. E assim, como tem essa dinâmica, então tiveram pessoas que acertaram mais do que eu, mas ficaram em um lugar abaixo, porque errou mais também, então descontou das que ela acertou. E pessoas também que acertaram menos, mas também erraram menos, então ficou com uma pontuação maior. Então tem essa dinâmica aí, então importa bastante isso de você não chutar alguma coisa que você não tem certeza. Não é só você responder a prova e entregar o currículo, não. Às vezes você acaba ficando embaixo, sendo que você acertou mais. E aqui também, se você tiver menos de 30 pontos no total, você é eliminado. Bom, gente, e aí foi isso. Então, eu achei uma prova difícil, mas quando saiu a colocação, eu achei que eu fui bem, até por ter achado difícil, né? Não passei.
e então preciso estudar mais para querer passar esse ano, né? Vou continuar estudando, não desistir. Quero muito fazer residência, é muito importante para mim, eu acho uma oportunidade muito incrível. De novo, se você não sabe o que é, vai lá ver o vídeo do que é. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder, tá? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, deixa um like pra mim que é muito importante. E se você não é inscrito no canal, se inscreve também que tem muito conteúdo por aqui. E se você não me segue lá no Instagram, me segue por lá também que também tem muito conteúdo por lá. E lá eu sou todos os dias. Aqui no canal é só uma vez por semana. Novamente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!